Com o advento do avião a jato na aviação civil, as grandes empresas aéreas precisavam de aviões mais rápidos para poder transpor distâncias muito grandes em menor tempo. Hoje falaremos sobre os dois aviões de passageiros supersônicos. Pois é, acharam que foi só o Concorde, né? E ele nem foi o primeiro. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Aerautista e hoje falaremos sobre os dois aviões supersônicos de passageiros da história. Por que os dois num vídeo só e não um separado? Porque a história deles é vinculada. Vamos começar com o âmbito do projeto de aeronave supersônica que precisavam. A Boeing resolveu fazer um projeto de um avião supersônico para concorrer com o Concorde. Só que os soviéticos também não ficaram fora. Então a Tupolev foi colocada a serviço para fazer um avião supersônico. O Concorde começou a ser projetado. Seus trem de pouso, aquela estrutura da cabine que desce por causa do nariz alongado, toda aquela estrutura longa da aeronave. A Boeing viu que o projeto ia sair caro. O protótipo nem se fala. Iam ter que desenvolver novos motores para poder dar conta da potência necessária para isso. Então o que eles resolveram fazer? Caíram fora. Sobrou apenas para a Europa e os soviéticos fazerem uma aeronave supersônica de passageiros. Só que os soviéticos, não tinham lá muita experiência com aeronaves. As aeronaves mais modernas que eles tinham eram pós-Segunda Guerra Mundial. Então o que eles resolveram fazer? Exatamente, mandaram espiões soviéticos para a Inglaterra e para a França para pegar projetos do Concorde. Literalmente, eles pegaram todo o projeto de aerodinâmica do Concorde, pegaram projeto do trem de pouso, pegaram um projeto de como seria a fiação, como seria um monte de coisa, quase até os materiais que iriam utilizar para fazer o Concorde, eles começaram a pegar esses projetos. Só que aí começou a ferrar, porque começaram a achar esses caras. E eles começaram a ser presos. Então a União Soviética teve que começar a ir com as próprias pernas aí em diante. E o Concorde continuou sendo projetado e sendo testado em túnel de vento, até criarem aquele formato lindo das asas do Concorde. O Concorde é uma obra de arte. Enquanto isso, o Tupolev estava lá, tentando ser construído. Eles adiantaram muita coisa pegando os projetos. Eles pegavam toda a folha de projeto e já mandava para construção. Isso fez com que, depois dos seus espiões serem presos, eles terem problemas com a aerodinâmica e mecânica da aeronave. Ela não era mais tão confiável como parecia ser. Sem falar que eles terminaram primeiro. A mania soviética é, fizemos primeiro. Mas nem sempre fazer primeiro é fazer melhor. O Tupolev tinha muitos problemas. Instabilidade. No entanto que instalaram canards para manter a estabilidade dele em baixa velocidade. A aeronave era muito ruidosa. Sério, era ensurdecedor do lado de dentro. 4 motores de nível militar para fazer ele voar a velocidade supersônica, consumo de combustível altíssimo. O Concorde também tinha níveis de ruído absurdos. Se eu encontrar, vou colocar um trechinho aqui. Vou fazer um corte na edição e vou colocar um trechinho do vídeo em que o Concorde está decolando e dispara o alarme de um monte de carros. Só que o Concorde tinha um sistema de desligamento dos afterburners. O Tupolev não tinha isso. Ou seja, o gasto de combustível era ainda maior, o ruído era muito maior, e o Concorde não. Por ter essa questão, ele poderia economizar um pouco mais de combustível. Só que até hoje ele ainda é considerado o Opala 6 caneco dos aviões. Não, falando sério, o Concorde, para sair do gate até a pista, gastava 2 toneladas de combustível. Porque na aviação o combustível não é medido por litros e sim por peso, ou seja, quilos, toneladas. O Tupolev foi apresentado em Paris depois do Concorde ter sido lançado, sendo que o Tupolev já estava voando há um ano. Então, quando levaram eles, os dois, tanto o Concorde quanto o Tupolev, para essa apresentação, o Tupolev caiu, literalmente. Só que parte da culpa
era dos franceses. Havia uma aeronave militar francesa voando sobre o aeródromo para analisar de perto aquelas canards, que era algo interessante. Então, logo depois da decolagem, ele teve que fazer uma nivelação muito rápida. Isso causou estresse e fadiga no material. A aeronave acabou caindo. Os tripulantes não puderam se salvar. O Tupolev não era seguro. Não era uma aeronave nem um pouco segura. Ruído excessivo, a aeronave não tinha estrutura forte o suficiente. Já o Concorde voou por muito tempo. Só foi aposentado em 2003. Ah, mas o Concorde também não caía? Só houve um acidente com o Concorde. Aquele acidente em que ele pegou fogo logo após a decolagem ao decolar do aeroporto Charles de Gaulle, em que ele caiu logo depois sobre um hotel. O que aconteceu nesse acidente eu posso deixar para um outro vídeo. O Concorde, segundo os pilotos que voaram ele, é como se fosse um puro sangue, como se ele quisesse decolar. Ele era lento no início, mas depois que ele ganhava velocidade, parecia que ele queria decolar sozinho. O Concorde precisava de um treinamento específico para ele, só para você taxiar o avião do gate para a pista. Lembrando que o trem de pouso do nariz ficava a alguns metros para trás da cabine de comando. Então a cabine de comando praticamente tinha que ir na grama para você fazer a curva. Já pensou? Você vê assim, aí do nada você anda de lado, o trem de pouso do nariz está lá atrás. Deve ser estranho demais fazer um negócio. Já o Tupolev, ele voou por pouco tempo, levando em consideração que nem na Rússia ele era considerado confiável. Das 4 aeronaves construídas, apenas uma fazia voos regulares. As outras serviam apenas como emergência ou peça de reposição. O Concorde também sofreu muito, porque o seu boom sônico fazia com que ficasse impossível dele voar a velocidades supersônicas sobre locais com terra, tinha que ser só sobre o oceano. Impossível dele voar a velocidades supersônicas sobre locais com terra, tinha que ser só sobre o oceano, mas a velocidade dele fazia diferença. Bom, o Concorde simplesmente conseguia fazer voos muito mais rápidos. Vamos colocar um exemplo aqui, um rachinha aéreo entre um 747 e um Concorde. Bom, voo Los Angeles-Paris, um voo de 8 horas. Se for num 747, o Concorde fazia em 3 horas e meia. É o quê? Imagina, o 747 sai com 4 horas de antecedência e o Concorde chega antes. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder as notificações e até a próxima, galera. Fui!